Galerinha, vamos lá dar início à nossa aulinha de história, né? Essa aula não tá no nosso horário, mas tia Fran vai antecipar essa aula, certo? Porque a gente tem feriado. E aí, para poder adiantar a atividade avaliativa, certo? Então, a gente vai ver um pouco da exploração do trabalho indígena. A gente está estudando, né, nesta unidade, os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. E aí a gente está vendo um pouco da cultura, né, da religião, da pintura corporal, tudo sobre o índio a gente está estudando e tentando entender, né? Na aulinha de hoje, justamente a gente vai falar sobre a exploração que os indígenas sofreram. Como assim, tia? Os portugueses, quando chegaram aqui, descobriram que a gente tinha uma grande riqueza, né? Que é uma árvore chamada de pau-brasil, né? Que dava uma tintura, ela se transformava em uma tintura, né? E custava muito dinheiro na Europa. Então, eles descobriram isso e começaram a explorar os índios, né? Na imagem que a gente vê aí no livro, vocês podem observar, tá mostrando os índios justamente, né? Trabalhando na exploração do pau-brasil, retirando, né? Os troncos, retirando tudo aquilo que os portugueses precisavam, né? Para poder lucrar, sempre tudo, né? Por dinheiro. Então, o que era que acontecia? Claro que os índios não iam fazer ao acaso. Então, os portugueses faziam trocas, né? Eles faziam o seguinte: olha, vamos combinar dessa forma. Vocês vão extrair esse pau-brasil, vão tirar essas árvores, né? E a gente vai dar a vocês espelhos, né? Que eram produtos baratos na Europa. Então, para eles custava muito pouco. Só que para os índios, né? Tinha um outro valor porque eles não tinham isso, né? Colares, facas, espelho. Então, tudo isso era feito em troca. Então, os índios retiravam o pau-brasil, que era essa árvore que vocês vão ver aí. Ela dá uma tintura vermelha, né, que servia para tingir, né, tipo uma roupa, por exemplo, um tecido, e recebiam em troca justamente esses objetos. Então, inicialmente, eles começaram a fazer isso de forma tranquila, né? Porque eles faziam o quê? Eles exploravam essas árvores, né? Retiravam, cortavam, carregavam até o lugar do transporte, que era o navio, né, gente? A gente sabe que naquela época não existia avião, não existia, né, meios de transportes para poder fazer esse transporte do material. Então era tudo no navio. Então eles utilizavam a força para poder levar esses troncos até as embarcações, que eram os navios, né? Então tudo isso foi acontecendo, essa exploração foi acontecendo, sendo que os índios eles não percebiam que estavam sendo explorados, né? Inicialmente eles achavam que estava tudo certo. Eles pegavam, trabalhavam, né? Cortando essa madeira, tirando esses troncos, carregando até os navios, tudo de boa. E aí, essa troca, ela recebeu um nome, né? O pau-brasil, com os objetos que eram trocados, recebeu o nome de escambo, né? Escambo é a troca justamente que eles faziam. Os índios recebiam os objetos e os europeus, né, os portugueses, recebiam o pau-brasil, onde eles vendiam muito caro lá na Europa, né, e os índios nada, né, trabalhavam pesado mesmo, imaginem,
né, cortar uma árvore, um tronco bem forte, e aí eles trabalhavam retirando, né, esses troncos, e aí ainda carregavam até esses navios. Olha, pensem aí, vamos pensar juntos, vamos voltar um pouquinho na história, vamos tentar imaginar essa situação, né? Vamos tentar entender melhor, né, como era que acontecia, e aí vocês vão entender, né, como é que isso acontecia. Né? Eles eram inocentes, eles não tinham maldade, eles cuidavam da natureza, né? Os índios, todas as vezes que a gente fala em índio, a gente sempre tem que imaginar que os índios são pessoas que cuidam muito da natureza, né? Eles se preocupam, eles cuidam, né? Sempre foi assim, sempre. É tanto que a gente já viu, né? Até a técnica que eles utilizavam para cuidar do solo. Então, eles utilizavam o solo, mas eles também cuidavam, né? Que é a técnica Coivara, né? A gente estudou na aula passada. Então, apesar desse processo de colonização envolver a exploração dos índios, né? E também das riquezas que a gente tinha, né? O pau-brasil, por exemplo, né? A dominação e a escravização dos povos indígenas também aconteceram muitas trocas culturais entre os indígenas e os portugueses. A gente também já comentou sobre isso, né? Aquela questão que o índio ele não deixa de ser índio, né? Mesmo que ele aprenda uma outra cultura e eles trocaram conhecimentos, né? É tanto que eles viram uma câmera fotográfica, a gente viu isso. Eles aprenderam alguns costumes, né? Algumas culturas dos europeus, dos brancos, no caso, né? Dos portugueses, como também houve uma troca. Os portugueses também adquiriram um pouco da cultura dos índios, certo? Dormir em rede é um costume de índio, né? Outra coisa também, no artesanato, né? As panelas de cerâmica, os cestos que eram confeccionados, tudo isso a gente tem, né, na nossa cultura. Então há uma mistura de cultura. Apesar de ter acontecido tudo isso, né, das nossas terras terem sido exploradas, dos índios terem sido escravizados, né, porque eles não recebiam nada em troca, né, só depois é que há uma troca, né, da madeira por objetos, né? Mas aí eles não tinham esse entendimento, né? Que eles tinham que trabalhar para ter um salário, né? E aí, então, acontece tudo isso. Os portugueses tomam conta das terras brasileiras, os índios são explorados, e aí, mas no final a gente entende que também houve uma troca de cultura. A gente aprende um pouco da cultura dos europeus e também os índios aprendem, né? Na verdade, os índios aprendem um pouco da cultura dos portugueses e os portugueses aprendem a cultura dos indígenas. É isso, tá? Não esqueçam desse detalhe. Se vocês me perguntarem assim, Tia Fran, houve exploração? Houve, né? Eles trabalhavam sem parar, os índios trabalhavam muito, o trabalho era pesado, né? No sol, muitas vezes, no calor, né? E eles trabalhavam sem receber nada e ainda levavam essas árvores, eles levavam os troncos até os navios, né? Onde iam ser transportados e vendidos na Europa, certo? Eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa aqui da página 14, um jogo rápido, né, de verdadeiro ou falso, aqueles joguinhos que a gente faz na sala, né? Vocês vão responder. Não esqueçam de colocar
como atividade avaliativa da segunda unidade, né? Anotem, para que fique registrado tudo direitinho, tudo organizado, né? Como a gente sempre faz, tudo organizadinho, tá? E espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar também a leitura, vocês vão fazer a leitura dessa página e fazer essa atividade avaliativa, certo? Eu já expliquei para vocês como é que funcionava, né? Essa exploração. E aí, mas eu sugiro que vocês leiam e aí respondam, certo? E aí vai valer uma pontuação. Os pais já receberam o cronograma de provas, o cronograma de atividades avaliativas também, com prazos, né? Essas atividades têm um prazo e então fiquem ligadinhos, façam as tarefas, estudem, tá? E não esqueçam do paradidático também, tá? Novamente já vou de antemão lembrando a vocês, ok? Então a gente fica aqui, essa aulinha para que vocês aprofundem o conhecimento, para que a gente possa concluir o conteúdo, né? E que vocês entendam, né? Eu não quero alunos de terceiro ano, alunos de Tia Fran com dúvida na hora da prova, né? O que vocês tiverem de dúvida, vão anotando, porque nas revisões a tia já vai tirando essas dúvidas. Eu sei que vocês têm, né, dúvidas, a gente conversava muito em sala de aula, então vão anotando, porque assim, dessa forma a gente vai tirando todas essas dúvidas nas revisões, tá certo? Vou deixar um super beijo, um dia abençoado, né, de paz, de bons estudos, tá? E de um abracinho, que tia Fran tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula, com fé em Deus, e nas revisões, tá? Beijão!